Raconte-moi, tu te lèves à quelle heure le matin? Oui? Tu te lèves tôt, tu te lèves tard, et alors? É isso que nós vamos aprender hoje. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, la conjugaison do verbe se lever, levantar-se. Bienvenue à la chaîne Française com Prof. Andresa. Oui? Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, merci. J'espère que vous allez tout bien aussi. Merci d'avoir choisi ma chaîne à nouveau. E se c'est la première fois que vous êtes là, bienvenue! Se for a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Andresa, enchantée. E você já está inscrito no meu canal, no YouTube? Não? Então basta clicar no botãozinho inscrever-se, oui, e de preferência clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que tiver conteúdo novo, oui? E também me siga no Face e no Insta, Francês com Prof. Andresa, oui? Então agora você já está pronto? Tu es prêt? Viens avec moi, c'est parti! On va conjuguer le verbe se lever, oui? Eu coloquei um post para vocês lá no meu perfil no Face e no Insta com toda a conjugação do verbo se lever, oui? Ele é o verbo regular, porém ele é pronominal. O que é pronominal? Quando você usa o se lever, ele tem os pronomes, por isso o nome pronominal. Como em português, né? Eu me levanto, você se levanta, ela se levanta. Em francês também, a gente tem que colocar os pronomes, oui? Por isso que ele é pronominal, d'accord? Então venha comigo e acompanhe no post, que eu espero que você já tenha copiado no seu cahier de français, e vamos conjugando em voz alta para treinar a pronúncia. Lembrando, você sempre pode pausar o vídeo, voltar e assistir quantas vezes for necessário, quanto mais vezes melhor, oui? Para memorizar essa conjugação. Viens avec moi, c'est parti! Le présent de l'indicatif, oui? Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, on se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. Oui, bravo! Maintenant, le passé composé. Agora o passé composé. Lembrando, todos os verbos pronominais, não importa se ele indica movimento ou não, só pelo fato dele ser pronominal, ele já é conjugado com o verbo être, oui, no passé composé. Então, o auxiliar dele é être. Por isso, vai fazer a concordância, né, do féminin, do masculin, singulier, o pluriel, no participe passé, oui? Não sabe o que é participe passé? Corra no meu canal depois de assistir essa aula, tem um vídeo que eu preparei para vocês só explicando o que é o participe passé, oui? Então vamos lá agora, eu me levantei. Je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, elle s'est levée, on s'est levé. Nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées. Oui, super! Maintenant, l'imparfait, agora o imperfeito. Je me levais, tu te levais, il se levait, elle se levait, on se levait. Nous nous levions, vous vous leviez, il se levait, elle se levait. Oui, génial! Maintenant, le futur. Tem uma irregularidade aí no futur, oui? O som je me lèverai, ou até o acento grave, oui? Então, atenção, coloquem uma marquinha em vermelho para chamar atenção. Je me lèverai, ou je me lèverai, tanto faz, né? O sonzinho final do AI pode ser é ou e, oui? Então, je me lèverai ou je me lèverai. Tu te lèveras, il se lèvera, elle se lèvera, on se lèvera. Nous nous lèverons, vous vous lèverez, ils se lèveront, elles se lèveront. Oui. Et pour finir, le conditionnel présent. Oui. Je me lèverai, agora tem que ser aberto. Tu te lèverais, tudo com e, tu te lèverais. Il se lèverait, elle se lèverait, on se lèverait. Nous nous lèverions, vous vous lèveriez, il se lèverait, elle se lèverait. Oui? Então, não são todos os tempos verbais, mas aqueles que eu costumo colocar para vocês no meu perfil. Oui? Présent,
passé composé, imparfait, futur e conditionnel. Pelo menos para uma conversa assim no nível até o início do intermediário, esses tempos verbais você já vai dar conta deles, d'accord? Já espera-se isso, né? Para o nível A1, A2. Depois eu posso começar a colocar outros tempos verbais também para você, d'accord? Gostou dessa aula? Gostou? Então dê o seu like, likez ma vidéo, oui? Partagez avec vos amis, compartilhe com seus amigos, quem você conhece que gosta da língua francesa, que quer aprender, quer falar francês este ano de 2021, d'accord? Partagez avec eux, compartilhe com eles e continuez avec moi, e continuem comigo, oui? Je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Encontro vocês no meu próximo vídeo. D'ici là, bonne semaine à tous. Daqui até lá, boa semana para todos. Au revoir!